é hora do quadro Entenda Direito aqui dentro do Jornal TV Sul. Nessa semana a gente traz um assunto para prestar um esclarecimento sobre o tal indulto de Natal que tem sido motivo de ampla discussão em todos os jornais, em todas as mídias, sobre esse indulto de Natal que o presidente Michel Temer está autorizado pelo Supremo Tribunal Federal a conceder a milhares de presos em todo o Brasil. Mas o que causa mais constrangimento é que 20 e poucos políticos condenados na Lava Jato estarão na rua neste Natal. Mas esse não é o único problema. Para conversar sobre isso, nós estamos falando com o Dr. Daniel Delgado, que muito honrosamente atendeu o nosso convite para falar sobre esse assunto. Dr. Daniel, muito obrigado mais uma vez pela presença. Eu sempre agradeço o convite. Dr. Daniel, vamos então tratar sobre esse assunto. O presidente Michel Temer afirma que a sua decisão é constitucional. Isso a gente não pode negar. Agora, quais são as mudanças que estão sendo propostas por esse indulto para beneficiar tanto os políticos da Lava Jato quanto para colocar muitas pessoas na rua neste mês de dezembro? Em primeiro lugar, o cidadão tem que entender que com o advento da Constituição Federal de 1988, deu prerrogativas ao presidente da República a concessão do chamado indulto de Natal, como também a graça, o agraciamento, ou seja, do perdão total da pena. Isso está previsto na Constituição, é um ato discricionário do Poder Executivo na pessoa da Sua Excelência, o Presidente da República. O que vem se discordando é que o indulto de Natal, agora concedido pelo Michel Temer, nosso presidente da República, no último ano de seu mandato, ele ampliou as concessões e saiu da normalidade que é criada por outros, ou seja, quebrou-se uma regra que vinha sendo executada pelos presidentes anteriores, que eram concessão de quem tinha cometido crimes sem violência, cumpridos 1/3 da pena, era o padrão básico exercido por todos os outros presidentes que exerceram a presidência anterior ao Michel Temer. Ele não, ele muda de 1/3 para 1/5, ou seja, um menor tempo de cumprimento da pena, e vem e agracia, põe-se no decreto presidencial alguns crimes que serão beneficiados, os crimes de corrupção ativa, lavagem de dinheiro, tráfico de influência. Colarinho branco. Colarinho branco. E aí a população, o cidadão, né, o brasileiro, o povo brasileiro, aquele que é honesto, correto, que preza pelo patrimônio, o seu patrimônio, que é o seu nome, fica indignado. E está indignado. Razão pela qual a Procuradora-Geral, Raquel Dodge, fez uma interpelação ao Supremo Tribunal Federal e que no sorteio caiu com o relator Luiz Roberto Barroso para que fizesse uma análise do decreto presidencial e o ministro Luiz Roberto Barroso colocou dentro do seu parecer que o decreto presidencial não poderia atingir a esses crimes dos quais eu falei anteriormente. E aí cria-se uma celeuma e aí coloca-se em votação, embora a gente já saiba o resultado, é um resultado meramente político. Por enquanto está 6-2, né? O Supremo, 6-2, então quer dizer, vai conceder. São 11, 6 a maioria 11. Já era, né? O Supremo Tribunal Federal, órgão que compõe o ordenamento jurídico desse país, quer dizer, o pilar, nós temos o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, e o Judiciário deixa de ser juiz de uma causa ou juiz de um anseio social e se torna um órgão político para atender exclusivamente político. Com essa votação, além dos beneficiados do Lava Jato,
da Operação Lava Jato, nós vamos ter aí outras pessoas com os crimes tributários, os doleiros. É isso que eu queria perguntar para o senhor, para a gente ser prático, para o pessoal em casa entender. Quem estará na rua com esse indulto de Natal? Todos os condenados que tiverem crimes assemelhados vão estar beneficiados. Além do benefício que vai abranger também os presos condenados apenados com crime sem violência e que tenha cumprido 1/5 da pena. Deixou de ser 1/3, veio para 1/5. Então nós vamos ter aí, mais ou menos, nós temos uma população carcerária hoje na ordem de 750 mil presos em regimes... Contabilizados, né? Contabilizados em regimes fechados. Acreditamos aí que nós vamos ter em torno aí de 400 mil presos em nível nacional, sendo beneficiado pelo indulto de Natal. É uma responsabilidade muito grande e chamo aqui a atenção que o Supremo Tribunal Federal está chamando para si uma responsabilidade em manter essa votação, porque todos nós sabemos que 20% a 30% das pessoas colocadas em indulto de Natal não se retornam às penitenciárias, não cumprem a obrigação de retornar, porque geralmente eles saem em torno do dia 20 com a determinação que volte no dia 5 de janeiro. Em resumo, sendo otimistas, se for levar em conta esse dado do senhor, 80 mil pessoas que estão hoje não voltarão depois. Porque 20% desse número? Mas em nível nacional é mais ou menos isso. E com outro agravante. Nós temos, historicamente falando, porque nós temos o condenado reincidente, o condenado que ele é profissional do crime. Nesse período do dia 20 a 5 de janeiro, nós vamos ter aí alguns apenados, presos que serão beneficiados e que nesse período vão cometer crime. Ou de extorsão, ou de tráfico, ou de sequestro relâmpago, e estupro, e etc, etc. Então é uma responsabilidade muito grande, tanto do Poder Executivo, na pessoa da Sua Excelência Presidente da República, bem como do Supremo Tribunal Federal, em votar favorável a isso. Então, dá-se a conotação que o Poder Judiciário, que é um órgão que foi criado para proteger a Constituição brasileira, está maquiando a Carta Magna de 1988 e fazendo uma concessão àqueles que não deveriam ser beneficiados nesse sentido. Então ficou muito fácil, nós estamos no país da maravilha, onde se comete crime e não se tem a punição almejada, adequada, daquilo que o povo brasileiro requer. Doutor Daniel, o ministro Lewandowski, ao proferir o seu voto, logicamente favorável ao indulto de Natal, ele usou o argumento de que preso custa caro e colocá-los na rua aliviaria a situação. Eu não vou nem questionar se isso é um argumento válido ou não, mas a gente sabe que o sistema carcerário hoje é muito pesado, realmente é caro. O preso, nós mantemos os presidiários nas cadeias, porque poucos trabalham, quando trabalham tem a questão, a gente até comentou sobre isso já, sobre a questão que há um corte na pena, a cada 3 dias de trabalho, reduz um dia na pena e tal, mas de todo jeito é muito caro. Justifica-se também essa questão de que é caro manter presos no Brasil? Olha, é uma resposta muito particular minha, na condição de operador do direito. Exatamente. Ao longo dos anos, como advogado que sou, eu nunca vi um investimento por parte do Estado no sistema penitenciário brasileiro. O sistema penitenciário brasileiro está falido, já foi dito por mim aqui por diversas vezes. Mas ele está falido em razão da falta de investimento. A lei de execução penal brasileira é uma das melhores que eu tenho conhecimento como operador do direito. O que ocorre é que nós fazemos, os nossos representantes no Congresso Nacional e no Senado, às vezes votam leis muito bonitas,
e que poderiam ser melhor praticadas e colocadas em funcionamento. Mas não as colocam em razão da inércia do Estado, da incapacidade de gerir. Vou dar um exemplo. Como é que você trata a população carcerária hoje de Guaxupé? Um presídio que foi criado há 10 anos atrás para 118 vagas e nós temos 300. Nós estamos hoje com 300 presos. Nós temos, num limite de 4 por 4, 20, 26 presos por cela. Então, é jogar o ser humano numa ceva de porco como se porco fosse. E como é que você vai ressocializar esses presos? Você está criando, você está introduzindo no sistema carcerário, fazendo com que o sistema carcerário se torne a faculdade do crime e ali façam e formam pessoas voltadas unicamente para o crime. Ora por revolta, ora pela condição indigna do ser humano exercendo aquilo ali. Então, eu vejo o seguinte, nós não temos poucas penitenciárias que oferecem trabalho ao preso, nós temos poucos dinâmica de ocupação com terapia ocupacional para o preso, escola dentro dos presídios, ou seja, uma maneira de ressocializar. E nós temos ainda uma política totalmente errônea. Hoje nós mantemos presos primários no meio de psicopatas e ainda mantemos presos primários no meio de presos reincidentes, traficantes de alta periculosidade, homicidas de alta periculosidade, e o governo brasileiro tem esses dados, tem esse conhecimento, até porque nós estamos subscritando a Convenção de Costa Rica, que é dos direitos humanos. Pacto de São José. Pacto de São José. E temos lá, e sabemos dessa situação toda. Então, falta uma vontade política nesse sentido. O Indulto Natal, ao meu modesto entendimento, da maneira que está sendo conduzida e que vem sendo conduzida nos últimos anos, fere todo um princípio constitucional. Eu acho que você tem que dar, sim, a conceder um indulto ao preso de bom comportamento, mas que tenha passado por um estudo psicológico, psiquiatra, e que tenha condições de ficar livre por um período X e retornar ao sistema carcerário. Em resumo, o indulto é mais ou menos assim, não. Para melhorar o sistema carcerário, nós temos que investir, construir melhores presídios, dar condições aos presos, mas isso é muito difícil. Vamos colocar eles, vamos liberar eles por enquanto, depois eles voltam no dia 5. É basicamente isso? Olha, é basicamente isso. Nós, brasileiros, estamos acostumados a tratar a situação com os adventos que nos acontecem. O ministro Toffoli vem dizendo que é mais fácil liberar presos do que os manter presos. Agora, se um desses presos que ele está concedendo a caneta, justificando dessa forma, matar a mãe dele, tirar a vida da esposa dele e de um filho dele, eu gostaria de ver se a decisão dele permaneceria da forma que é. Então, pimenta nos olhos dos outros é refresco. Obviamente não vai ocorrer com ele, porque ele hoje é cercado de seguranças que mal chegam neles. Agora, nós, cidadãos comuns, compartilhar no período do dia 20 a 5 de janeiro com uma população carcerária solta, com predestinadas, alguns, né, vamos reservar aqui a situação, mas que alguns vão cometer crimes da forma que eu já antecipei lá atrás, é uma realidade. Então eu vejo o seguinte, não vamos tampar o sol com a peneira. Ou façamos um movimento para que o governo brasileiro, o Estado democrático de direito, trate o sistema carcerário com o devido respeito e com aquilo que realmente a população brasileira almeja e requer. Eu acho que os movimentos sociais têm que serem voltados para isso. É cobrar do executivo aquilo que é dever de casa de fazer e que, olha, eu tenho 27 anos como advogado, tenho 27 anos que eu não vejo nenhum investimento no sistema carcerário desse país. Para nós encerrarmos, doutor Daniel, o presidente eleito na pessoa do ministro da Justiça e da Segurança Pública, que assumirá o cargo dia 1º de janeiro,
o ex-juiz federal Sérgio Moro, já disse que será, se for realmente sair, for assinado e tudo mais, vai ser o último indulto. E eles estão falando muito dessa questão de investimento. E, basicamente, doutor, não é apenas construir mais presídios, não é? É dar condições. Quais seriam os passos, vamos dizer de uma forma mais tranquila, se o senhor pudesse aconselhar o próximo presidente ou o próximo ministro da Justiça, vamos resolver a situação carcerária nesse país, o que tem que fazer? Olha, eu vejo que nós temos que fazer uma divisão do encarceramento por crimes. Eu não posso colocar um preso primário, com bons antecedentes, residência fixa, que estava trabalhando e que por uma eventualidade cometeu um crime. Alguém que rouba por fome, por exemplo. Alguém que, por força maior, tira a vida do outro, tá certo? Certo. Mas não é um criminoso contumaz, não é um criminoso profissional. Esse tem que ficar em presídios diferentes. Você não pode colocar o traficante contumaz com o homicida contumaz. Você não pode colocar o primário, o camarada, exemplo, o traficante que trafica para se auto-manter no tráfico, manter no uso da droga. Ele não é um traficante. Ele é simplesmente uma pessoa utilizada pelo sistema de traficância que compra, vende para se sustentar. O camarada que é latrocínio, que rouba e mata e é contumaz, não pode ficar junto com um recém-adolescente ou que atingiu a maioridade e que cometeu um deslize, que roubou e furtou num supermercado. Então eu vejo o seguinte... Dá para resolver? Dá para resolver. O nosso problema é que nós temos hoje, dentro da população carcerária desse país, 30% são presos psicopatas. Pessoas que são de alto poder de persuadir, tanto os companheiros de cela, quanto os agentes penitenciários, e são psicopatas. Matam quando precisar matar, morrem quando precisar morrer, e não são frios em suas decisões. Eles tiram a vida do próprio companheiro de cela quando esse está colocando em perigo o seu plano de ação, seja plano de fuga, plano de um motim. Tanto é verdade que, se você for analisar, telespectador, quando se tem um movimento criado por presos, geralmente, na sua totalidade, 95%, são feitos por pessoas que têm um poder de persuadir os demais colegas de cela, os demais colegas de todo o sistema carcerário. Aí eles criam esses motins de colocar... Exemplo, quem que iria imaginar que há tão recente, pouco tempo atrás, nós teríamos 5 ônibus da empresa que presta serviço público aqui em Guaxupé queimados? Nós temos presos dessa capacidade? Os presos são de fora? Os presos que fizeram esse vandalismo foram orientados pelos presos de Guaxupé, presos de fora? Inclusive, doutor, só complementando, em todas essas operações que estão tentando desmantelar o crime organizado, me espanta, inclusive nos estados do norte, o número de mandados de prisão que são cumpridos dentro dos presídios. Porque são muitos que ordenam o crime de dentro da cadeia e que eles recebem o mandado de prisão mesmo presos. Sim. Está vindo lá de dentro, não é? Sim. Então, o sistema... O futuro ministro da Justiça, a ideia é fazer um cadastro integralizado, né, que você tenha conhecimento de toda a população carcerária. E o tipo de pena para que você possa fazer medidas pontuais nesse sentido. Eu vejo o seguinte, nós temos que diferenciar o preso profissional, o preso contumaz e o preso doente, que são os psicopatas. Nós temos 30% da população carcerária hoje psicopatas, comprovadamente psicopatas, que não deveriam estar ali. E nós estamos falando em 750 mil presos, encarcerados, mas nós temos ainda a população carcerária que está no manicômio, que ninguém fala dela.
Ninguém fala. Então nós temos, exemplo, o assassino do parque, preso em São Paulo. Ele deveria estar preso num presídio de segurança máxima para tratamento psiquiátrico. Ele está em cela comum, num presídio comum, e ele tem o poder de persuadir os seus colegas de cela. Então, quer dizer, ele cria a lei dentro do cárcere. Nós sabemos, os operadores de direito, os próprios telespectadores, principalmente aqueles pais de família que têm a infelicidade de ter seu filho ou seu parente, o seu ente querido encarcerado, sabe que nós temos duas leis. Nós temos a lei fora do cárcere, do presídio, e nós temos a lei do presídio. E essa lei do presídio, muitas das vezes, coloca os familiares de preso em má situação, que tem que manter o preso lá dentro com as exigências que se faz. Exemplo, se você, um familiar, doa para o seu familiar preso uma televisão, quando ele cumpre a pena, ele não volta com a televisão. Ele não volta com o cobertor, ele não volta com a roupa que deixou lá. Por quê? Porque o sistema é esse. E deveria haver um meio termo também, né, doutor? Nós estamos encerrando aqui o quadro, mas o senhor falou, por exemplo, essa história do maníaco do parque, que hoje está numa cela comum nos presídios federais, no presídio federal, e articula. Enquanto nós temos, por exemplo, o caso do Champinha, que teve todo aquele caso que ele assassinou a moça junto com o namorado, e que hoje é mantido numa casa paga pelo Estado de São Paulo, que por mês gasta R$12 mil para mantê-lo, com nutricionista, com tudo mais. Eu acho que deveria haver um meio termo, não é? Não é largar no presídio, mas também não é dar todas as mordomias, não é, doutor? O sistema carcerário ele é falho. Nós temos aqui um menino da nossa sociedade, eu conheci, fui advogado nomeado para defendê-lo enquanto menor, em vários atos infracionais, me reservo no direito de não declinar o nome, até em respeito aos seus familiares, mas ele hoje encontra-se preso na penitenciária de Minas Gerais, segurança máxima, Nelson Umbria, e cada pavilhão lá tem 500 presos. E ele é chefe de um pavilhão com 500 presos. Ele é daqui, da nossa cidade de Guaxupé. Então, quer dizer, é triste, o sistema carcerário é falho, né? E o governo não investiu em nada disso, né? Nós não temos uma assistência psiquiátrica, uma assistência psicológica, nós não temos uma política criminal para entender o porquê da reincidência, o porquê dessas políticas adotadas dentro do sistema carcerário, e que o diretor do presídio, o secretário de Defesa Social, ele não tem como fazer gestão nesse sentido, uma vez que poucos são os recursos que o Estado compromete. Estou aqui em defesa do agente penitenciário de todo esse país. Nós temos hoje em Guaxupé, trabalhando com uma força-tarefa, nós teríamos que ter um contingente de 78 a 80 agentes penitenciários, nós temos menos de um terço para cuidar de 300 presos, entre masculino e feminino, e presos de alta peculiaridade, porque não vamos tampar o sol com a peneira, Guaxupé existe sim presos de alta peculiaridade pertencente ao crime organizado, ao comando PCC e etc. Em resumo, é um vespeiro no qual a gente está mexendo um pouquinho, mas é para deixar claro para você em casa a gravidade dessa situação que nós estamos passando na segurança pública do país, as implicações que o indulto que o presidente Michel Temer está assinando, que vai liberar esse contingente enorme de presos nesse período de 2 semanas no final do ano, mas a nossa função é esclarecer e mostrar que sempre tem algo a mais que acaba, infelizmente, é uma estrutura de governo que já existe há muito tempo, não é do último governo, isso sempre aconteceu. Infelizmente, o sistema carcerário hoje paga o preço pela falta de investimentos nas últimas décadas e a gente pode falar isso com tranquilidade que isso vem de muito tempo. Dr. Daniel Delgado conversando conosco sobre o indulto natalino do presidente Michel Temer e também tratando um pouco sobre essa questão carcerária. Doutor Daniel, muito obrigado pela conversa, sempre muito esclarecedor.
Repito, as portas da TV estão abertas para o senhor sempre que quiser. Muito obrigado. Eu é que agradeço essas oportunidades de dar um contributo à sociedade guaxipeana e todos os ouvintes que a TV Sul alcança nas cidades circunvizinhas de Guaxupé. Nós agradecemos muitíssimo.